Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu não sei se a gente vai sair daqui hoje, o tema de hoje, né, é um dilema, né? Viver para servir ou servir para viver. O meu papel não é que a gente saia daqui com uma decisão sobre o tema, tá? Talvez seja para colocar mais minhocas na nossa cabeça. Porque, agora, de qualquer maneira, a questão servir é algo primordial para a transformação do ser humano nesse caminhar evolutivo que todos nós temos e que a doutrina espírita nos propõe de uma maneira clara, objetiva, sensata. Então, servir o próximo, né, servir ao outro, já é e será cada vez mais um instrumento de crescimento do ser humano. E eu me lembro que, eu acho que Joselita já chegou a trabalhar comigo distribuindo alimentos na rua, né? A gente praticamente começamos juntos, né, na doutrina espírita, há uns 20 e poucos anos atrás, né? Mais ou menos isso. E eu me lembro muito bem que um dos momentos que mais me tocaram na questão do servir ao outro foi quando a gente estava distribuindo alimentos às pessoas necessitadas que dormiam nas ruas, né? E uma delas, a gente fazia isso quase toda semana, e uma vez uma delas chegou perto de mim, emocionado, né? O cidadão chegou assim e disse: poxa, muito obrigado pelo que vocês fazem aqui. E aí a emotividade dele me tocou, né? E eu disse: não, mas a gente não faz nada demais, é só um leite, um pão, né, um mingau que a gente traz aqui para você. Aí ele disse: não, eu não estou falando sobre o alimento em si, porque o alimento, de uma certa maneira, a gente consegue por aí. Eu peço para fulano ali da esquina, eu peço na padaria, eu peço alguma coisa no supermercado. O que eu estou falando, o que eu estou agradecendo a vocês é a atenção que vocês nos dão, né? O carinho, o afeto que vocês colocam aqui quando estão nos auxiliando, nos ajudando. E aí isso me tocou de uma certa maneira, que eu comecei a entender melhor o que é servir ao próximo e o que é a caridade, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: eu vou fazer caridade quando eu estiver melhor, né, financeiramente, eu vou fazer a caridade quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer a caridade quando eu me aposentar, né? E esse sujeito me deu um exemplo do que é estar atento ao próximo, né? Porque a gente não estava dando realmente nada demais, né? Um pão, um leite, um Nescau, um mingau, mas aquilo ali que estávamos a fazer para ele, de uma certa maneira, o tocava profundamente. E o que me tocou também profundamente, né? E o servir ao outro tem essa questão, esse diferencial. Eu acho que a caridade, né, ela talvez seja a maneira mais fácil, mais simples e mais direta da gente entender a lei de causa e efeito. Quando nós realizamos algo para o outro, parece que o que nós fazemos faz melhor para nós do que para o outro. Quer dizer, a gente não sabe nem muito bem essa medida, né? Mas que faz muito bem a nós, isso faz. É um retorno imediato das nossas ações. E eu gosto muito de fazer assim especulações futurísticas, né? Às vezes eu pego minhas filhas, meus amigos, né?
E aí eu fico imaginando assim, converso com o pessoal assim, pô, vamos imaginar como vai ser o mundo daqui a uns 200 anos, por exemplo. Né? Claro que um exercício interessante para a gente entender como vai ser o mundo daqui a 200 anos, é imaginar como o mundo foi há 200 anos atrás. Né? E colocar, talvez, aí uma variável geométrica, porque nós estamos evoluindo não aritmeticamente. Né? Ou seja, a gente está conseguindo evoluir do ponto de vista de entendimento das coisas, né? De reflexão das coisas, e também, de uma certa maneira, em relação aos bens sociais, de uma maneira muito grande, né? Cada vez mais. Né? Por exemplo, existem estudiosos que dizem, eu até duvido um pouco disso, embora seja otimista. Tá? Eu tenho assim, uma tendência a ser otimista, como, aliás, quase todo espírita deveria ter, né? Uma tendência a ser otimista. Mas, assim, existem estudiosos que dizem que em 50 anos nós descobriremos a imortalidade do corpo físico. Né? 50 anos. Mas digamos que a gente não consiga. Né? Eu pergunto assim, se vocês sabem qual era a expectativa de vida de 200 anos atrás. Né? Ou seja, nas primeiras décadas do século XIX. E aí Oi? Era menos de 40, né? Menos de 47, era em torno de 40 anos a expectativa mundial. Né? Elevava-se, obviamente, como ainda continua elevado nos países europeus, né? E no resto do mundo, no Brasil, deveria ser menos de 30. Né? E hoje estamos chegando aí à expectativa de 80 anos de vida. Né? Então nós dobramos em 200 anos. Sendo pessimista, a gente deve triplicar nos próximos 200 anos. As crianças que nascem hoje, elas devem viver, se nada acontecer de errado, por mais de 100 anos. Né? Então, a expectativa das crianças e dos que estão nascendo hoje, estão voltando aí para a vida, é de 100 e poucos anos de idade. Né? Daqui a 200 anos, acredito que deva ser aí, a gente pode dizer de uns 300 anos. Né? Mas o que isso serviria para a nossa vida? Né? E o que tem a ver com o fato de servir? Tem a ver que, assim, cada vez mais nós estamos buscando olhar e perceber que servir ao próximo é um ingrediente fundamental da vida e da sociedade atual. Daqui a 200 anos, né, quando nós estivermos reencarnados de novo, né, porque a humanidade não nasce assim da terra, não jorra do ar, né? A humanidade acontece em função das inúmeras experiências que nós já tivemos. Então, nós fomos a humanidade de 200 anos atrás e seremos a humanidade de 200 anos, daqui a 200 anos. Salvo algumas exceções que, por questões de merecimento, né, aí leia-se merecimento como evolução espiritual, poderá ter escolhido um outro mundo para reencarnar. Bom, então, daqui a 200 anos, como é que será as nossas relações sociais? Como é que acontecerá o nosso dia a dia? Como é que serão as coisas em relação à política? Né? Porque hoje nós ainda vivemos muito em relação a eu, por exemplo, eu pago imposto, a sociedade que dê um jeito para resolver os problemas sociais. Né? Eu coloco o meu voto, quer dizer, eu digito o meu voto, né? E os políticos que dê um jeito para governar o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa cidade. Né? A gente vive muito desconectado com as coisas, né? As coisas essenciais para a nossa vida, porque
aquilo que se faz na política, aquilo que se faz na sociedade, vai reverberar nas nossas vidas. Sejam, né, a gente pode até dizer, não, mas não vai influenciar diretamente no que está acontecendo agora comigo. Pode até ser, né? Mas vai influenciar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E, por consequência nossa, quando retornarmos. Né? Porque nós provavelmente seremos os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, né? Aqueles que persistirem em reencarnar próximo à família. Então, acontecerá no mundo, cada vez mais, né, uma conexão. Se hoje nós continuamos desconectados, né, haverá daqui a 100, daqui a 200, daqui a 300 anos, uma conexão com todas as coisas. Né? Ou seja, a ideia de podermos e devermos servir ao outro e à sociedade de maneira integral. Eu ministro palestras também para líderes, né? Sobre liderança, e existe um tema muito atual hoje em dia, que é a liderança servidora. Né? Porque até um pouco tempo atrás, a gente acreditava que o líder é aquele manda-chuva, né? Manda fazer isso, manda fazer aquilo, né? Determina o que deve ser feito. E cada vez mais esse líder, ele está sendo, digamos, ficando obsoleto. Né? Mesmo no mundo empresarial, no mundo dos negócios, no mundo da competitividade, esse líder autoritário está ficando obsoleto. O líder que as empresas estão enxergando cada vez mais é o líder servidor. Né? Ou seja, aquele líder que antes de se preocupar com as suas metas e seus objetivos, ele se preocupa e se conecta à meta e objetivos dos outros. Antes de se preocupar com a sua missão de vida, com a sua visão, ele se preocupa também com a missão de vida dos seus liderados. O que eles estão precisando? É um líder empático. E a gente via muito esse líder em questões religiosas, né? Aliás, o líder mais empático, o líder mais servidor que tivemos até hoje, acredito que tenha sido Jesus de Nazaré, né? Que ele, antes de se preocupar consigo mesmo, se preocupava com a humanidade. Mas assim, a gente até então, né, até uns 200 anos atrás, voltando aí às questões de tempo que estamos analisando, a gente deixava as coisas muito separadas, né? Mais uma vez, da mesma maneira que nós estamos desconectados da responsabilidade social, da responsabilidade política, até mais ou menos uns 150 anos atrás, 200 anos atrás, nós éramos desconectados das coisas espirituais. Né? Principalmente nós ocidentais. Porque assim, eu, mais uma vez, né, eu bastaria frequentar uma igreja, frequentar uma religião, né? Ir a uma missa, beber não, a água benta a gente não bebe, né? A gente se benza, né? Se benzer com uma água benta, ou pagar umas penitências colocadas pelo padre, ou pelo pastor, enfim, o líder religioso da época, que isso já iria contribuir para a minha salvação, né? Então, a gente também, da mesma maneira como hoje, nós depositamos o voto na urna, pagamos nossos impostos, até 150 anos atrás, e muitos ainda fazem isso, a gente frequenta uma religião, um templo religioso e pronto. Estamos quites com a nossa evolução espiritual. Né? Mas
Em 1857 surge uma doutrina que diz para nós uma coisa importante. Ela diz assim, olha, você não vai ser salvo por causa de uma religião. Você não vai ser salvo por causa de uma igreja. Você vai ser salvo, né, dentro do nosso entendimento do que é salvação. Depois podemos até entrar um pouco, né, nesse entendimento. Mas você vai ser salvo se você fizer caridade, né? Ou seja, se você servir ao próximo desinteressadamente. E aí muda a concepção nossa do que é ser espiritualmente engajado na sociedade e ser responsável pela nossa própria evolução espiritual, porque não bastaria mais, né? Não bastaria mais eu participar de um grupo religioso. Não bastaria mais eu ir a uma reunião religiosa no final de semana. Não bastaria mais eu cumprir aquilo que me fora penitenciado. Eu precisaria, então, ser caridoso. E aí existe um movimento da sociedade ocidental. É claro que em cada região do mundo a gente enxerga isso de uma maneira diferente, né? No Brasil existe esse movimento para buscarmos o entendimento do que é a caridade. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente vê os Estados Unidos da América como um país muito material, né? Muito materialista, né? Mas o povo norte-americano é o povo que pratica a maior filantropia do mundo, né? Filantropia mesmo, não é pilantropia, né? Mas filantropia. Claro, a gente pode dizer, não, mas eles também são os que têm mais recursos. É verdade, são, né? Mas uma boa parte do povo americano busca isso, né? Então, em cada parte do mundo, a humanidade começa a se preocupar em ter uma atitude mais proativa em relação ao que é ser espiritual, em relação ao que é amar ao próximo, em relação às lições do Evangelho de Jesus, né? E o que é fazer a caridade, né? Aí a gente pode dizer, mas é apenas distribuir alimentos nas ruas, como eu fazia, né? Fazer uma contribuição a uma instituição filantrópica como o Harmonia, você doar uma parte do que você tem para o próximo, né? O que é, então, servir ao próximo? Olha, a gente pode ficar até amanhã tentando conversar e tentando fazer reflexões sobre o tema, né? Mas eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo para a gente fazer reflexões em cima de algumas coisas mais palpáveis, né? E também entender como o servir ao próximo vem até nós, né? Uma vez eu estava correndo na orla, né? Eu preciso voltar a correr, né? Tô com uma barriguinha aqui meio saliente. Mas eu estava correndo na orla e aí uma pessoa me parou, né? Uma menina nova, ela, na época, isso deve ter uns 7, 8 anos atrás. E aí ela me parou e falou, você é o Sócrates que dá palestra lá no Harmonia, né? Estávamos correndo ao contrário, ela me parou assim, né? Aí eu ainda tive que ficar meio, né, trotando, né? Porque para não perder o ritmo. Mas aí quando a conversa engrenou, eu acabei tendo que parar e falei, não, eu sou sim o Sócrates lá da Harmonia, você já assistiu minhas palestras? Ela falou, já. Você não sabe como você mudou a minha vida. Eu falei, ué. Eu pensei, bom, devo ter falado alguma coisa que tocou, né, mais profundamente ela. Aí eu disse, mas aconteceu alguma coisa? Eu pensei que fosse até alguma coisa grave, né? Ela disse, não, Sócrates, é o seguinte, eu ia assistir às palestras e achava que ser espírita era ir ao centro espírita, frequentar lá o espiritismo.
E você, numa das palestras, disse para mim que ser espírita é se debruçar sobre o espiritismo, é estudar sobre o espiritismo, é discordar do espiritismo, tendo, obviamente, bagagem para fazer isso, né? E é também evoluir pessoalmente, espiritualmente, através das ferramentas espíritas. Aí eu falei, eu disse isso tudo, foi? Ela disse, o povo estava bom nesse dia, né? E você me tocou. A partir desse momento, eu comecei a ter uma postura diferente, não apenas em relação à doutrina, mas em relação à minha vida. Então, eu comecei a fazer o curso básico. Ela falou outras coisas que ela estava fazendo lá. Eu falei, olha, interessante, né? Porque a gente está falando aqui para vocês e a gente não percebe o quanto pode tocar a vida das pessoas. E isso é algo que eu peço antes de começar qualquer palestra, né? Eu peço assim que... Eu não peço aos espíritos que eles digam o que eu preciso falar, porque isso é uma coisa importante. Nós sempre estamos bem acompanhados, né? A gente não pode esquecer disso. Sobretudo nós espíritas, não é que nós espíritas estamos mais bem acompanhados, não. Nós espíritas não podemos esquecer, né, que estamos bem acompanhados. E eu sempre peço aos espíritos duas coisas antes de começar uma palestra. Primeiro, já pedi antes e depois que essa pessoa me disse, eu peço mais ainda, né? Primeiro, que aquilo que eu fale toque, de alguma maneira, mente e corações das pessoas que estão me ouvindo, né? Ou seja, eu não preciso falar mais bonito ou falar mais feio, mas que as coisas que eu esteja falando façam sentido para ela. E segundo, que aquilo que eu também esteja falando toque em mim também, né? Porque, de uma certa maneira, o primeiro receptor da caridade, daquele que serve, é o agente dela. Então, cada vez mais eu percebo isso, né? E é importante que a gente tenha esse tipo de reflexão. Quantas vezes eu estou fazendo uma palestra e às vezes eu digo uma coisa que eu não estava planejado e programado para dizer, né? Muito provavelmente vai fazer bem para outra pessoa, mas aí depois, quando eu termino a palestra, eu falo, poxa, aquilo ali encaixou com coisas que eu estava precisando dizer para mim mesmo, né? E os espíritos estão nos ajudando o tempo todo. Ontem, eu estava assistindo, estava coordenando uma reunião. Interessante que eu tenho algumas décadas de espiritismo, né? Eu e o Joselita começamos juntos, né? E eu nunca tinha coordenado uma doutrinária, né? Não sei, os caminhos foram me colocando reuniões mediúnicas, grupo de estudo, aulas de curso básico e tal. Eu nunca tinha coordenado uma doutrinária. E em função dessa correria e das atividades de palestrante, de doutrinador, de coordenador de reunião e tal, eu só assistia a doutrinárias normalmente em semanas espíritas, né? Ou em congressos espíritas. E aí eu precisava lá no Joana de Ângeles mudar a minha data de atividade, meu dia de atividade, e eu pedi para a diretoria e me disseram, olha, tem uma vaga para coordenar a doutrinária. Aí eu falei, legal, mas o que tem que fazer mesmo? Porque eu já participei tanto, mas eu às vezes não percebo o trabalho que dá, né? E o cuidado, não é nem trabalho, né? O cuidado que a gente precisa ter na coordenação de uma doutrinária. Mas o que mais me agrada em coordenar doutrinárias é escutar o conteúdo dos palestrantes que estão ali toda semana a nos proporcionar as novidades, né? E isso eu agradeço muito aos espíritos por eles me proporcionarem isso. E ontem foi um dia muito interessante, e eu ouvindo o Ricardo Carvalho, né, lá da Mansão do Caminho, ele contando uma história
bem interessante, que ele produziu um vídeo sobre a vida de Allan Kardec, e ele ia apresentar numa semana espírita, alguma coisa assim. E ele dizendo que, faltando assim 2 dias para apresentar o trabalho, ele já tinha feito o vídeo todo, mas precisava de alguém falando como Allan Kardec, né? Ele elaborou alguns textos, pegou alguns textos da doutrina, da codificação, e precisava que alguém falasse como Allan Kardec, um narrador profissional. E aí ele é um videomaker, né? Ele procurou na internet e viu um cidadão lá, e ligou para o cidadão, passou um e-mail. E aí o cidadão retornou e disse para ele, ligando para ele, disse: olha, eu posso fazer esse trabalho. O Ricardo não especificou qual era o trabalho, apenas disse o esforço que seria, né? Uma média de horas, talvez. E o cidadão disse: em nome de Jesus eu posso fazer esse trabalho, né? E aí o Ricardo falou: ih, caramba, deve ser evangélico, não vai pegar, né? Porque tinha que entregar no outro dia, né? Mas ele ficou assim encantado com a voz do cidadão. Ele achou que a voz do cidadão encaixaria perfeitamente com a voz de Kardec. Ele disse: ah, meu Deus, já era agora, né? Uma voz perfeita, e provavelmente ele não vai querer fazer, porque só pela saudação me parece que é evangélico, né? Mas ele continuou, né? E disse: e esse trabalho você faria por quanto, né? Ele disse: ah, eu faço por R$9.000. E aí o Ricardo disse: eu só tenho R$300. Como um bom espírita, né? Fazendo suas coisas do próprio bolso, né? Eu só tenho R$300. E aí o dono da voz, né, disse: não se preocupe não, Chico Xavier vai arrumar um jeito para a gente resolver isso. Sem ele dizer ainda o tema, né? Aí Ricardo falou: já resolveu, né? Então, assim, os bons espíritos não nos abandonam, né? Os bons espíritos não nos abandonam, sobretudo quando estamos fazendo algo para o bem. Eu diria assim, não apenas não nos abandonam, eles sempre estão com a gente, né? Os bons espíritos sempre estão ao nosso lado. É que às vezes a gente está numa atribulação tão grande, no corre-corre do dia a dia, que nós não percebemos, né? Mas os bons espíritos sempre estão ao nosso lado. Então, o servir ao próximo, né, é uma necessidade dessa conexão espiritual que todos nós devemos ter. Se a gente não tem agora, né, a gente vai ter nos próximos 200 anos. A necessidade de se perceber como espírito, né? É que eu sempre digo, a gente não deve pensar que o convite do espiritismo é para nos transformarmos em espíritas, não é? Quem está chegando aqui pela primeira vez, ou está participando aqui das primeiras reuniões, não pense que o convite do espiritismo é nos transformar em espíritas, porque por isso nós já passamos, né? Nós já recebemos convite para nos transformarmos em budistas, uma boa parte de nós já fomos no passado. Nós já recebemos convites para sermos cristãos. A maioria de nós já deve ter passado por diversos tipos de cristianismo. Mas nós não trouxemos a espiritualidade para próximo de nós como a gente deveria. Então, o convite do espiritismo não é para a gente criar uma nova religião isolada das demais, né? O convite do espiritismo é para que a gente se entenda como espírito. Se entenda como espírito. Ou seja, que a gente busque essa conexão com as coisas, né? A gente busque a responsabilidade das coisas. Porque quando eu digo para a gente que nós estamos desconectados com a política, isso é coisa do espírito também. Porque nós vivemos nesse mundo, né? Porque a gente terceiriza as coisas para
alguns políticos que nem sempre agem de acordo como deveriam, né? Se a gente terceiriza a questão do meio ambiente também, é algo preocupante, porque o meio ambiente é o cuidado, né, que a gente deve ter, aliás, o cuidado à ecologia, o cuidado ao meio ambiente, é o cuidado que a gente deve ter com a nossa casa, né? Essa aqui é a nossa casa. Mesmo que sejamos e tenhamos esse entendimento de sermos espíritos, a gente deve tomar cuidado com a casa que nós vamos habitar, que nós vamos cuidar. Se a gente deve ter o cuidado com o próximo, né, com o outro, nos conectarmos com o outro, é porque sem o outro nós não evoluiremos, né? Sem o próximo nós não vamos evoluir. Sem aproximação com o próximo a gente não evolui. Como é que eu posso estar feliz se o meu próximo não tem condições básicas de ser feliz? Eu não estou dizendo que ele tem que ser tão feliz quanto a gente, porque a felicidade é algo relativo, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim, pô, fulano tem todas as condições de ser feliz, mas não é. Cada um tem o seu momento. Mas assim, ter as condições básicas de ser feliz, né? Ter uma saúde financeira, uma saúde mental, uma saúde psicológica, uma saúde física e uma saúde espiritual para ser feliz. Como podermos sermos totalmente felizes se aquelas pessoas que convivem com a gente, né, no nosso planetinha, não têm as condições básicas para isso? Ah, só que mas existem espíritos felizes e muitos espíritos infelizes, é verdade. Mas os espíritos felizes se preocupam com aqueles que não são. E, digo mais, não apenas se preocupam, eles agem para que os espíritos menos felizes sejam como eles. O servir, então, é algo que aproxima o ser humano do seu próprio destino, colocando ele como um ser divino. O servir ao próximo, né? Viver para servir, né? Ou servir para viver. A gente deve ter esse tipo de intuição, né, sobre a vida, esse tipo de reflexão sobre as coisas. Porque, da mesma maneira que o Espiritismo nos convida a nos tornarmos seres espiritualmente inteligentes, e quando eu digo espiritualmente inteligente, não significa apenas a inteligência lógico-racional, ou até mesmo a inteligência emocional. Eu digo uma inteligência mais integral, mais holística, né? Que muitos autores chamam de inteligência espiritual, que é exatamente buscar fazer essas conexões, buscar perceber que a vida ela é conectada, a vida ela é integral, a vida ela é relacional, e que é necessário que a gente se coloque não mais como uma vítima da vida, como uma vítima do universo. Porque quando eu digo que o convite do Espiritismo é para nos entendermos como espíritos, estamos saindo então do papel de vítima do universo para o papel de construtor do universo, de co-construtor, de participante, de elemento importante para o divino. Esse é um paradigma que nós estamos tendo agora. A humanidade está tendo esse paradigma. Nós queremos participar mais de todas as decisões. E não queremos mais e não devemos deixar na mão de poucos essas decisões. Eu digo mais não apenas as decisões, mas as ações, né? O servir não deve ser, então, terceirizado. O servir não deve ser, então, um papel dos outros. O servir deve ser um papel nosso.
E devemos buscar isso nas pequenas coisas, né? Nas coisas do nosso dia a dia. A gente não pode esperar realizar uma grande obra para dizer agora eu estou servindo ao próximo. Mas é um apoio que um amigo nosso pede, é um telefonema que a gente, de repente, pode dar para alguma pessoa que a gente acha que não está bem. Nem sempre a caridade significa a doação de algum bem, a doação material, né? A doação do nosso tempo, da nossa energia, enfim, de uma parte nossa, né, do nosso psiquismo, às vezes isso é tão importante ou até maior. E mais uma vez lembrando que há sempre os dois caminhos. Quando a gente doa, a gente recebe. Sobretudo, quando a gente doa sem outras intenções. Essa responsabilidade espiritual que a vida nos convida e que o Espiritismo nos dá a fundamentação é algo importante para o nosso crescimento. Eu gosto muito do exemplo e assim, servir pelo exemplo é importante, né? A gente educa muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? É por isso que Jesus veio até aqui para a gente, para estar com a gente aqui. Ele deu o exemplo de como servir, né? Ele repartiu o pão, né? Ele multiplicou, né, o pão lá, mas repartiu o pão. Ele ouvia as pessoas mais necessitadas, ele curava aqueles necessitados. Inclusive, ele quebrava as regras daquela época para servir melhor, né? Porque às vezes a gente pensa que Jesus era um ser religioso do ponto de vista de seguir regras e tal. Não, Jesus era um rebelde, né? Jesus era um rebelde e ele quebrava as regras. Por exemplo, os judeus eles achavam que era um pecado você tocar em pessoas doentes, né? E Jesus tocava nas pessoas doentes para curá-las, né? Os judeus achavam indigno você conversar com prostitutas. Jesus conversava com as prostitutas e orientavam elas. E aí por isso que um deles perguntou para Jesus, quando Jesus está lá orientando, né, dizendo qual é o maior mandamento, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E aí um deles, um dos judeus, pergunta a Jesus, e quem é meu próximo, né? E aí ele vem com a sábia parábola do bom samaritano. E ele dizia, bom, se um viajante estiver doente numa estrada e passar um líder religioso, né, e não der atenção àquele viajante, e depois passar um samaritano e cuidar daquele viajante, quem é teu próximo, né? Ao qual responderam as pessoas que perguntavam para ele, o bom samaritano. Então o nosso próximo não depende da nossa cor, da religião, né, da onde nasceu, do time de futebol, né? O nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. E é a essas pessoas que a gente deve levar, né? Eu gosto muito de uma experiência de um dos homens que mais soube servir do século XX, né? Mahatma Gandhi, que uma vez uma senhora chegou até ele, já contei essa passagem algumas vezes, mas eu gosto muito. Uma vez uma senhora chegou para ele e disse, pegou aquelas filas, existiam filas intermináveis para falar com o Gandhi, parece assim as filas para falar com a Adenauer aqui, né, dia de quinta-feira, mas existiam aquelas filas intermináveis para falar com ele. E aí a senhora pegou uma fila enorme, né? E aí disse, mestre, eu queria pedir um favor para o senhor, porque eu já não aguento mais. O meu filho, eu brigo com ele, falo com ele,
oriento, mas ele come muito açúcar, né? Eu estou preocupado com a saúde dele, porque ele não para de comer açúcar. Aí o Gandhi olhou assim para a mulher e disse: venha daqui a uma semana, né? A mulher não entendeu nada, falou: bom, ele deve, durante essa semana deve fazer um monte de oração para mim, alguma coisa assim, né? Aí voltou, tal. Aí daqui a uma semana pegou aquela infindável fila. E aí quando chegou a vez dela, ela disse: senhor, lembra de mim? Lembro sim, a senhora esteve aqui na semana passada e eu pedi para voltar hoje. E a senhora quer que eu oriente o seu filho para não comer mais açúcar, né? Ou muito açúcar, né? Isso é. Aí ele chegou para o menino e disse: menino, não coma mais açúcar. Aí a senhora assim olhou para ele, né? Falou: mas mestre, desculpa aí querer me intrometer. Quem sou eu para querer me intrometer, né? Mas por que o senhor não disse isso na semana passada, né? Por que me fez esperar uma semana e ainda mais pegar essa fila toda aqui? Aí ele disse: por um detalhe muito importante. Até semana passada eu comia muito açúcar. Então, ele precisou mudar, né, para dar a dica, para dar o conselho. Quem é você, né, poderia pensar o menino, me dizendo para não comer mais açúcar ou pouco açúcar, se você come açúcar pra caramba? Então, o convite é que a gente faça essa própria reflexão, né? Aquele que serve deve sempre trazer também as lições para si mesmo. Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Fiquem com muita paz, muita saúde e muita harmonia. Obrigado.